Olá pessoal, eu mais uma vez estou me dirigindo a todos vocês que trabalham no grupo Mix Fiscal e eu quero dizer que nós estamos muito felizes, todos nós da Mix estamos satisfeitos porque a despeito de uma grande pandemia mundial e a despeito de tantas dificuldades que as empresas de uma maneira geral vêm enfrentando, nós conseguimos superar todas elas e de uma maneira extremamente positiva e da qual eu suponho a maioria das pessoas não pode nem imaginar. Recentemente ouvi um certo autor chamado Walter Longo. Ele é um homem de mídia, uma pessoa de marketing e eu poderia dizer quase um filósofo, se é que ele não pode se intitular assim. E eu vi ele falando, ele lançou um livro que eu achei muito interessante, eu queria falar algumas coisas sobre ele. Ele diz o seguinte, o livro se chama, primeiramente, quer dizer, o nome do livro se chama Idade da Mídia. E nesse livro ele mostra como, apesar de tudo, a gente ainda está na Idade Média. O mundo vive na Idade Média. As pessoas imaginam que a Idade Média teria terminado em 1453 com Constantinopla, mas na verdade não é isso. Nós estamos na Idade Média porque tudo que é feito no mundo, ou quase tudo, é feito baseado na média das coisas. Então, por exemplo, quando um laboratório desenvolve uma medicina, um remédio, esse remédio é desenvolvido segundo a necessidade média das pessoas. Na média, ele vai atender um grande número de pessoas, mas para muitos ele vai ter efeitos colaterais, sejam efeitos grandes para cima ou sejam efeitos pequenos para baixo, porque é média. Então esse remédio ele vai ser razoável para um grupo grande de pessoas, mas não vai ser suficiente para todos. Quando a gente fala de educação, por exemplo, a educação é baseada na média da inteligência das pessoas. Então, para alguns, a educação convencional, curricular, no modelo tradicional que nós conhecemos, para alguns essa educação, ela fica aquém da inteligência delas. No entanto, para outros, ela fica além. Alguns têm dificuldade em entender, e alguns, no entanto, têm dificuldade porque entendem que aquilo é insuficiente para eles. Então é assim, a vida tudo é na média. Quando a gente fala, por exemplo, de uma seguradora, aquela pessoa, aquele motorista que é atento, cuidadoso, aquele motorista que não para em lugar proibido, não excede o limite de velocidade, ele não estaciona em qualquer lugar, não sujeita o carro dele a ser furtado, roubado, coisas desse tipo. Ele, no entanto, ele paga o mesmo valor de seguro do que aquele que é relaxado. Ele está pagando de acordo com a média e ele é penalizado pela isso. A média penaliza as pessoas. Por exemplo, nós temos uma colega de trabalho, ela há de permitir, porque vai ser um elogio para ela. Ela tem um estilo de alimentação, e eu acho que eu posso até citar, é a Renata Pessoa, né? Quem conhece a Renata Pessoa, se não sabe, vai ver que ela tem um estilo de alimentação que é excelente, é um estilo saudável. E, no entanto, ela é muito penalizada, porque o valor do seguro-saúde dela, quer dizer, do plano de saúde, é igual daquele que enfia o pé na jaca. A pessoa come tudo, se acaba de comer, tudo que é porcaria ele come. E, no entanto, como o plano de saúde, o preço médio é baseado na média, entre aquele que precisa ir para o hospital e o que não precisa ir para o hospital, ela termina sendo penalizada. A educação também é feita na média. Então, hoje, a gente percebe que as coisas estão mudando. Então, na medicina, você já tem a medicina que é genômica, ou seja, a medicina é baseada nos genes, naquilo que é individual, naquilo que é particular da pessoa. Então já existe uma medicina hoje que é uma medicina
exclusiva, centrada numa única pessoa. Quando você fala de ensino, você pode, por exemplo, falar de ensino à distância. Então, o ensino à distância, ele vai até aonde o centro, que é o indivíduo, pode ir. Se ele for muito inteligente, no ensino à distância, ele pode aprofundar o ensino. Se ele for menos inteligente ou menos interessado, ele vai até o limite daquilo que ele quer. Então, o que nós queremos mostrar é que as pessoas, hoje, elas são o centro. E o que é bacana na Mix Fiscal? Bacana é que há alguns anos a Mix Fiscal percebeu isso. E quando ninguém estava pensando em fazer alguma coisa como a Mix Fiscal, a gente estava desenvolvendo algo que era particular, individual, ia de acordo com a necessidade central das empresas. Então, a gente, em vez de trabalhar com a média das pessoas, nós passamos a trabalhar com a individualidade, a necessidade individual. E foi isso exatamente que deu grande sucesso para a Mix Fiscal. Ninguém imagine que a Mix dormiu ao longo dos anos. Ao longo dos anos ela foi se atualizando, foi se aprimorando. E nós estamos por lançar em setembro aquilo que nós estamos chamando de Mix 4.0. Praticamente, ou é uma inteligência artificial, quer dizer, hoje o próprio sistema, ele consegue pensar e consegue entender qual a necessidade da empresa. Então, nós vamos conseguir reunir dados de cada empresa individualmente que indiquem a eles aonde eles estão exatamente e aonde eles querem chegar. Não se trata da média das empresas, mas se trata de atender uma necessidade individual. Então, a Mix Fiscal, hoje, ela já está na idade média, que é onde todas as empresas no futuro vão chegar. Mas para nós o futuro chegou. E o curioso para a Mix e na observação dos eventos da Mix é que com essa pandemia, infelizmente, muitas empresas fecharam. Elas não tiveram como dar continuidade aos seus negócios. Seja porque não se atualizaram, ou seja porque foram surpreendidas, não importa. O fato é que muitas empresas deixaram de existir. E muitas outras que ainda existem fizeram demissões em massa. E fazendo um caminho contrário dessas empresas, no mês passado nós contratamos 10 pessoas. São pessoas exatamente que vão trabalhar no Mix 4.0, vão trabalhar nessa ideia que a Mix Fiscal tem de desenvolver produtos que atendam à necessidade individual de cada empresário. Então, a Mix Fiscal hoje é uma empresa que a gente pode dizer com toda certeza, saiu da Idade Média e entrou na Idade Média. E isso é uma ótima notícia, porque, como eu disse, repetindo, porque faz gosto repetir, né? Hoje a empresa está contratando, está se desenvolvendo, está crescendo. Então são novos métodos, são ideias novas que já vêm surgindo há alguns anos e que estão sendo implementadas. Isso beneficia a Mix Fiscal, mas eu quero dizer que beneficia cada um de vocês individualmente. Nós somos uma empresa, hoje a Mix Fiscal é um lugar seguro para se trabalhar, é um lugar agradável para se trabalhar, até porque a maioria das pessoas está em casa, ou se não todos, estão trabalhando em casa, e nós continuamos progredindo. Isso significa o seguinte, a Mix Fiscal está progredindo, então você também, colaborador do grupo Mix Fiscal, você também está progredindo. E eu queria deixar essa palavra de ânimo, de segurança, de que nós não vamos ficar pelo meio do caminho. Nem você vai ficar pelo meio do caminho, mas nós vamos conseguir avançar, ir em frente e realizar grandes projetos com a colaboração de todos. Ninguém precisa temer o futuro, mas se assegurem e estejam certos. Estamos fazendo tudo o que é necessário e estamos no caminho justo para fazer prosperar a cada um de nós. Que Deus abençoe a todos.